O cheiro de mofo e esgoto sob o viaduto era o novo perfume de Helena. Aos 17 anos, ela não vestia mais os vestidos de festa que seus pais insistiam que ela usasse para fazer contatos. Agora, ela vestia apenas um casaco velho e fino, que mal a protegia do frio úmido da metrópole. A vida de Helena havia desmoronado, não com um estrondo, mas com o silêncio opressor da negação. Seus pais, figuras de uma moralidade rígida e pública, não podiam permitir que o erro de sua filha manchasse a fachada de perfeição social que eles construíram. O erro, o horror, havia ocorrido em uma festa de gala, em um canto escuro de um jardim bem cuidado, um crime que a culpa de seus pais havia transformado em segredo de família. E quando a evidência física, a vida crescente em seu ventre, se tornou inegável, a expulsão foi rápida e brutal. Ela se lembrava da última frase de sua mãe, fria e cortante como vidro quebrado. Você não é mais nossa filha. Não manche nosso nome. Vá embora e lide com sua vergonha. Não houve abraço, não houve lágrimas. Apenas o som seco da porta da mansão se fechando para sempre, cortando-a do conforto e do amor que ela achava que possuía. A rua era sua nova mestra e o medo, seu novo companheiro. Helena não ousou pedir ajuda. A vergonha era uma armadura pesada que a impedia de olhar nos olhos de qualquer pessoa. Ela era uma fugitiva de sua própria tragédia. Os dias eram passados na busca infrutífera por um emprego que não exigisse referências, e as noites no frio cortante da rua. Seu único tesouro, o único calor que restava, era a mão protetora que ela colocava sobre a barriga, onde a vida que a expulsou do lar era o único testemunho silencioso de sua existência. O feto era seu castigo e sua única razão para lutar. Naquela noite, sob um viaduto de concreto que parecia o esqueleto de um deus esquecido, Helena estava encolhida, a chuva fina e persistente zombando de sua miséria. Ela sentia as contrações de fome e frio. Sua mente, antes cheia de sonhos de faculdade e viagens, estava agora concentrada apenas no próximo minuto de sobrevivência. Ela fechou os olhos, o desespero um fardo esmagador. Ela pensou em desistir, em deixar a escuridão levá-la, quando o som de um motor potente e caro rasgou o silêncio da noite. O carro era um sedã de luxo, preto, com um brilho polido que parecia deslocado na sujeira daquele bairro industrial. Dentro dele estava Arthur Mendes, um magnata da tecnologia na casa dos 50, com o peso de um império de $1 bilhão e a solidão de um homem que trocou a vida pelo trabalho. Arthur estava voltando de uma reunião de emergência, atormentado por números vermelhos e a ameaça silenciosa da falência de sua empresa, a Mendes Corp. Ele estava dirigindo sozinho, pensando que o dinheiro e o sucesso eram apenas ilusões quando o chão sob seus pés começava a tremer. Arthur não era um homem dado a desvios. Sua vida era uma linha reta de eficiência. Mas, por um acaso do destino, uma pane no sistema de GPS o fez desviar de sua rota usual, levando-o para o coração da miséria da cidade. Ele viu a silhueta encolhida de Helena. A princípio, pensou que fosse lixo ou talvez um mendigo adulto, mas algo o fez parar. Não foi compaixão. Foi uma curiosidade fria, de quem vê algo que não se encaixa. Ele parou o carro e o silêncio do motor cortado soou alto na escuridão. Arthur, um homem que não falava com estranhos, saiu do carro. O contraste entre eles era brutal. Arthur, em seu casaco de cachemir caro exalando poder e desespero de alto nível. Helena, um amontoado de trapos, exalando fragilidade e desespero de rua. Arthur se aproximou, sua sombra alongada pelo farol do carro. Ele viu a barriga proeminente de Helena e a marca das lágrimas secas em seu rosto. Ele não perguntou o que havia acontecido. Sua pergunta foi direta e impessoal, a de um executivo que avalia uma situação. O que uma garota na sua condição está fazendo aqui? Helena abriu os olhos. O susto inicial deu lugar a uma dignidade silenciosa que Arthur não esperava. Ela não implorou. Ela apenas olhou para ele, e havia uma tristeza profunda em seu olhar que o atingiu de forma inesperada. Esperando que a noite acabe, senhor. Nada mais. Arthur sentiu um arrepio. A resposta não era de uma pedinte, mas de uma sobrevivente que se recusava a se vitimizar. Ele estava acostumado a lidar com CEOs mentirosos e advogados gananciosos, mas a verdade crua daquela garota desarmou-o.
Ele se viu por um instante na mesma posição, sozinho, enfrentando a escuridão, esperando que a noite, a crise financeira, acabasse. Ele se ajoelhou sem se importar com a sujeira. Você tem para onde ir? Família? Alguém que possa te ajudar? Helena balançou a cabeça. Eu fui expulsa. Não há nada. Só a rua. Ela não disse o motivo e Arthur não perguntou. A dor era visível o suficiente. Arthur não era um homem de impulsos. Ele era lógico. Mas o desespero dela ecoava o dele. Ele viu ali uma oportunidade. Não de caridade, mas de conexão humana que seu império havia lhe negado. Ele estendeu a mão para ela e o gesto foi estranho, desajeitado. Venha comigo. Não vou te levar para casa. Vou te levar para um lugar seguro. Que amanhã vamos pensar. Você tem que sobreviver. Por você e por ele. Ele gesticulou para a barriga dela. Helena hesitou. O medo do desconhecido era menor que o medo de morrer ali. Ela aceitou a mão dele. E o toque de sua pele fria e áspera na mão quente e polida de Arthur foi um choque de mundos. Ele a ajudou a se levantar e a levou para o carro de luxo. Enquanto o sedã se afastava do viaduto, Helena olhou para trás, para o concreto frio, para a escuridão. Ela não estava apenas deixando a rua. Ela estava deixando para trás a vergonha. E o milagre da sua salvação havia sido um desvio de GPS e a solidão de um milionário. Arthur levou Helena para um apartamento que ele usava para reuniões de negócios, um espaço impessoal, mas seguro. Ele não a questionou sobre o passado. Ele simplesmente providenciou roupas limpas, comida quente e a presença de uma médica particular para um exame. Sua abordagem era a de um gestor de crise, tratando a situação de Helena com a mesma eficiência fria que ele usava para salvar a Mendes Corp. A médica, uma senhora de confiança, deu o diagnóstico. Helena e o bebê estavam desnutridos, mas sobreviveriam. O bebê nasceria em algumas semanas. A médica, que conhecia a natureza isolada de Arthur, perguntou-lhe em particular: Arthur, por que você está fazendo isso? Isso não é você. Arthur olhou para o monitor de ações de sua empresa, exibindo a queda implacável dos lucros. Eu a vi, doutora, e me vi nela. Nós dois estamos enfrentando o colapso, mas a luta dela é por uma vida que está por vir. A minha é por algo que talvez já esteja morto. Ela me deu uma distração, uma razão temporária, para olhar para algo que não são os números vermelhos. A verdade era mais complexa. A dignidade silenciosa de Helena havia despertado algo em Arthur, uma faísca de humanidade que ele pensava ter extinguido há muito tempo. O nascimento de Aurora foi o verdadeiro ponto de virada. Aconteceu de forma inesperada no apartamento de Arthur em uma noite de tempestade. Arthur, um homem que jamais havia segurado um bebê, viu-se sozinho ajudando Helena a trazer a criança ao mundo. O choro alto e forte de Aurora rasgou o silêncio da noite. E naquele instante, Arthur Mendes, o magnata frio, sentiu uma conexão que nenhuma fusão corporativa poderia replicar. Ele cortou o cordão umbilical com as mãos firmes, que ao olhar para a pequena vida, pura e inocente, ele sentiu que a vida dele também havia sido reiniciada. Helena, exausta, mas com um brilho de paz em seus olhos, entregou a filha para Arthur segurar. O CEO, coberto de suor e sangue, segurou a menina e, naquele momento, o desespero financeiro da Mendes Corp foi reduzido a um sussurro distante. A vida real, a vida de Helena e Aurora, era o novo centro de seu universo. Nos meses seguintes, Arthur não apenas deu abrigo a Helena, mas investiu nela. Ele não a tratou como uma protegida, mas como uma parceira. Ele percebeu a inteligência aguda de Helena, sua capacidade de aprender rapidamente e sua inabalável ética de trabalho. Ela, por sua vez, observava Arthur notando sua crescente ansiedade com as notícias sombrias da Mendes Corp. Helena, cuidando de Aurora, começou a trabalhar em casa para Arthur, inicialmente organizando arquivos e agendamentos. Mas sua curiosidade natural a levou para os relatórios financeiros. Ela não tinha um diploma em economia, mas tinha uma mente lógica e a experiência da perda. Ela via os números não como abstrações, mas como a vida real de pessoas por trás deles, e isso a tornava implacável na busca por padrões e anomalias. Em uma noite, Helena, com Aurora dormindo no colo, encarou Arthur, que parecia um fantasma, devastado por uma queda de 40% nas ações da Mendes Corp. O colapso parecia iminente. Você não pode desistir,
Helena disse, sua voz firme. Você me salvou. Agora deixe-me tentar salvar você. Eu li os relatórios, Arthur. O problema não é o produto. É a estrutura. Arthur riu, um riso seco e sem humor. Você salvou um pedaço de papel, Helena. O que você entende de um império de $1 bilhão? Helena olhou para ele. E havia o mesmo olhar de dignidade que ele havia visto sob o viaduto. Eu entendo de sobrevivência, Arthur. E entendo de dívida. Eu te devo a minha vida e a vida dela. E eu não pago dívidas com gratidão, eu pago com trabalho. Deixe-me tentar. Eu vi um padrão nos relatórios. Um caminho de volta que seus executivos, presos nos seus ternos caros, não conseguem ver. Eles estão olhando para cima. Eu estou olhando para as raízes. A audácia de Helena, a certeza de sua voz era o único raio de esperança na escuridão de Arthur. Ele finalmente assentiu, um gesto de rendição. O que você precisa? Eu preciso de acesso total de todos os relatórios sem exceção, Helena respondeu. E eu preciso que você confie em mim, mais do que você confia em seus PhDs. A partir daquele momento, Helena, a ex-moradora de rua, a mãe solteira sem diploma, tornou-se a chefe de gabinete não oficial de Arthur. O escritório não era mais a sala de reuniões, mas o apartamento. E a consultora era uma jovem com um bebê dormindo no tapete. O contraste era a única coisa real que restava na vida de Arthur. Helena mergulhou nos números. E o que ela descobriu não era um erro, mas uma teia de corrupção silenciosa e complacente nas subsidiárias regionais da Mendes Corp, que drenavam os lucros através de contratos superfaturados e desperdício logístico. Os executivos de Arthur, com seus salários altos e sua lealdade superficial, estavam cegos pela ganância e pela convenção. Eles só viam o que queriam ver. Helena, com sua experiência de vida na rua, via a sujeira por baixo do tapete. O plano de Helena era simples, mas revolucionário para a Mendes Corp. Uma limpeza total dos executivos, a centralização do controle financeiro e a renegociação de todos os contratos com base em eficiência real, não em amizades corporativas. Era uma cirurgia radical na alma da empresa. A reunião do conselho de administração foi a cena de seu clímax. Helena estava lá, em uma sala de mármore e vidro, enfrentando os homens de ternos caros, que a olhavam com desprezo, a mesma expressão que o recrutador arrogante havia dirigido a Léo. O que essa garota entende de nossos fundamentos? Sussurravam. Helena, vestida com dignidade, mas sem a ostentação que eles esperavam, começou a falar. Ela não usou jargões complexos. Ela usou a linguagem da verdade nua. Seus fundamentos são a falência, ela disse, a voz ecoando na sala. Ela projetou na tela os dados que Ivan e Sasha, os currículos de lixo de Léo, teriam amado. Gráficos de desperdício, contratos inflacionados e a teia de cumplicidade que estava matando a Mendes Corp por dentro. O problema é que vocês estão há anos a serviço do luxo e não a serviço da empresa. Vocês chamam de custos operacionais. Eu chamo de corrupção preguiçosa. A Mendes Corp não precisa de mais dinheiro. Ela precisa de uma consciência. Arthur, sentado ao seu lado, via o fogo nos olhos de Helena. Ele havia visto a sua fragilidade sob o viaduto. Agora via a sua força. Ele estava em silêncio. O conselho se revoltou. Você não tem as credenciais, senhora, gritou um dos diretores. Você é uma desempregada resgatada da rua. Quem é você para nos dizer como administrar nosso negócio? Helena sorriu, um sorriso pequeno e amargo. Eu sou a prova de que o seu sistema de credenciais é inútil. Eu vi o colapso de perto na rua e sei o que é lutar pela sobrevivência. O seu dinheiro não vai salvá-los. Só a verdade e a eficiência implacável vão. Eu sou a verdade nua desta empresa. Arthur se levantou. Helena está certa. Ela tem acesso a todos os dados, e ela os interpretou com mais clareza do que todos vocês juntos. Se vocês se recusarem a aceitar o plano dela, eu vendo a empresa hoje. O plano dela é o único caminho. Vocês escolhem o fim honroso ou a redenção sob a liderança dela. O conselho cedeu. O plano de Helena foi implementado. A limpeza foi impiedosa. Nos 18 meses seguintes, a Mendes Corp não apenas evitou a falência, mas se reergueu mais enxuta, mais ética e mais forte do que nunca. Helena tornou-se a vice-presidente executiva da Mendes Corp, uma lenda viva da visão sem diploma.
Seus pais, ao verem seu rosto nas capas de revistas de negócios, tentaram se reaproximar. Helena recusou. Ela havia construído uma nova família, uma nova vida, baseada em dignidade e amor incondicional por Aurora e Arthur. Arthur Mendes, agora livre do fantasma da falência, nunca mais foi o homem frio de antes. Ele era um pai adotivo para Aurora e um parceiro de alma para Helena. Ele havia sido salvo não por seu dinheiro ou por seus executivos, mas pela humanidade que ele encontrou em uma jovem quebrada sob um viaduto. O resgate foi mútuo. Se esta história tocou você, se você já foi julgado pela sua aparência, pelo seu passado, ou se você acredita que a dignidade é a única riqueza que importa, deixe seu comentário abaixo nos dizendo: qual foi o maior ato de superação que você fez para provar seu valor, mesmo sem ter as credenciais? Sua história pode ser a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que possamos continuar a compartilhar histórias que provam que a força da alma sempre vale mais que o dinheiro ou o papel. O ritmo na Mendes Corp mudou. O ar de complacência e segurança foi substituído pela velocidade implacável de Helena. Ela não tinha a experiência dos conselheiros veteranos, mas carregava a memória da rua, onde a ineficiência ou o erro significavam a morte. Essa urgência, essa determinação de ferro, era o motor da nova Mendes Corp. Seu escritório, no topo do arranha-céu da empresa, permaneceu despersonalizado. Ela se recusava a se adornar com o luxo que o cargo lhe oferecia. Seu poder não estava na decoração ou nas roupas, mas no conhecimento puro dos números e na confiança absoluta de Arthur. Ele se tornou seu mentor, ensinando-lhe o xadrez corporativo. Ela se tornou sua bússola moral, impedindo-o de cair nas velhas armadilhas da ganância. A relação deles era um pacto silencioso de resgate mútuo. A primeira grande batalha de Helena foi contra a cultura de desperdício. Ela não apenas demitiu os executivos corruptos, mas desmantelou camadas inteiras da burocracia que só serviam para justificar salários inflacionados e inoperância. Ela implementou um sistema de auditoria de desempenho que era tão transparente quanto brutal, usando a lógica simples que aprendera na luta pela sobrevivência. Todo recurso deve ter um propósito claro. O que não serve é descartado. Os veteranos restantes na Mendes Corp a desprezavam abertamente. Eles a chamavam de a garota do viaduto, a portas fechadas, zombando de sua falta de PhDs em Harvard. Eles viam nela uma aberração temporária, um capricho de Arthur Vance. Eles esperavam que ela falhasse. Mas Helena não ligava para o desprezo. Ela já havia sobrevivido a um desprezo muito mais letal, o de seus próprios pais. O sarcasmo dos executivos era apenas um ruído de fundo. Um desses executivos, Simon Keller, um homem que vivia de jargões e que havia supervisionado a maior parte do desperdício logístico, tentou sabotar o plano de Helena. Ele vazou informações falsas para a mídia sobre as medidas draconianas e sem precedentes de Helena, insinuando que ela estava levando a empresa à ruína por vingança pessoal. O ataque de Simon Keller foi um momento crucial. A mídia, sempre sedenta por drama, transformou Helena em uma vilã em potencial, questionando suas credenciais e seu passado misterioso. Arthur Vance preparou uma resposta corporativa fria, um comunicado de imprensa padrão que negava as alegações, mas Helena o impediu. Não. Ela disse a Arthur, seus olhos brilhando com a força que vinha da verdade. Eles não vão me vencer com a mentira corporativa. Eu não vou responder com um comunicado polido. Eu vou responder com a verdade nua. Helena convocou uma conferência de imprensa incomum. Ela não apareceu no palanque de mármore, mas no antigo viaduto onde Arthur a havia encontrado. Ela estava impecável, mas o concreto sujo era seu cenário, não o arranha-céu. Diante das câmeras do mundo, ela olhou para a lente com a mesma calma que havia olhado para o desprezo de seus pais e de Simon Keller. Ela não negou as acusações de que era uma ex-moradora de rua. Ela as abraçou. Sim, Helena começou, sua voz surpreendentemente forte no eco do concreto. Eu sou Helena. E há 2 anos, eu estava deitada bem aqui neste chão, grávida e expulsa por meus pais por um erro que eu não cometi. Eu não tinha credenciais, não tinha experiência corporativa. Eu tinha apenas a dignidade de querer que meu bebê vivesse. E o medo? A mídia estava em choque. Helena continuou.
O contraste entre sua figura forte e o cenário de abandono era um espetáculo de pura verdade. Arthur Mendes me salvou. E, em troca, eu vi a podridão na Mendes Corp. O Sr. Simon Keller e seus amigos chamam minhas medidas de draconianas. Eu chamo de necessárias. Eles estavam vivendo no desperdício, enquanto a empresa morria. Eles não viram a crise porque estavam ocupados demais contando seus bônus. Eu vi a crise porque eu estava ocupada demais sobrevivendo. Ela olhou diretamente para a câmera, a voz carregada de uma lição que todos deveriam ouvir. Não me julguem pelo meu passado. Julguem-me pelo meu presente. A Mendes Corp está viva hoje porque uma pessoa sem diploma que dormiu no concreto teve a visão que seus executivos de PhD perderam. Minhas credenciais. É a sobrevivência e a verdade. E é isso que vai guiar a Vance Corp para o futuro. O efeito foi sísmico. A mídia, incapaz de lutar contra uma verdade tão crua, teve que se render. O público se apaixonou pela heroína improvável. Simon Keller foi forçado a se demitir em meio a um escândalo de credibilidade. Helena havia transformado sua maior vulnerabilidade, seu passado, em sua maior força. Ela havia ensinado à corporação que a autenticidade é a arma mais poderosa. Com a estabilidade restaurada e a credibilidade de Helena cimentada, a Mendes Corp não apenas se recuperou, mas começou a inovar. O foco de Helena estava agora na sustentabilidade e na responsabilidade social, áreas que Arthur, em sua fase anterior, havia ignorado. Ela se lembrava do cheiro de esgoto sob o viaduto e usava essa memória para impulsionar a empresa em direção a tecnologias que realmente melhorassem a cidade, não apenas os lucros. A vida pessoal de Helena e Arthur se aprofundava. O que começou como um acordo de resgate havia se transformado em um amor silencioso e incondicional, cimentado por Aurora. Eles não eram um casal de capa de revista, mas uma dupla unida pela prova de fogo da falência e da rua. Arthur, vendo a mulher extraordinária que Helena se tornara, pediu-a em casamento. Ele não o fez com um anel de diamante, mas com uma proposta simples. Eu não posso te oferecer a perfeição, Helena, porque ela me arruinou uma vez. Mas eu posso te oferecer a verdade e a parceria. Casa comigo, e vamos construir um império que realmente valha a pena ser construído. Helena aceitou, não por segurança financeira, mas porque Arthur a havia visto e amado quando ela era lixo para o mundo. O casamento foi simples, sem a ostentação que seus pais teriam exigido. Seus pais, ao saberem, enviaram uma carta. Helena a rasgou sem sequer ler, ciente de que a família não é definida por sangue, mas por lealdade. Anos se passaram. Aurora cresceu em um ambiente de amor e propósito. A Mendes Corp se tornou um paradigma de sucesso ético, um testemunho da visão de Helena. Mas como em toda a grande história, a escuridão sempre encontra um caminho de volta. O passado de Helena não estava totalmente enterrado. Um dia, Helena recebeu uma notificação legal. Seus pais, empobrecidos por uma série de investimentos ruins e a perda de seu prestígio social após o escândalo de Helena, estavam processando-a, alegando direito de participação na nova riqueza da Mendes Corp e exigindo o direito de avós de ver Aurora. O processo era o último ato de crueldade e ganância. Mas o que mais chocou Helena foi a ameaça velada. Seus pais haviam encontrado o pai biológico de Aurora e planejavam usá-lo no processo para desestabilizar sua família e difamá-la publicamente, reabrindo a ferida do crime que havia sido a causa de sua expulsão. O pai de Aurora era um homem poderoso e perigoso, que seus pais conheciam desde o início e que eles haviam mantido em silêncio. Helena se viu de volta à escuridão, mas desta vez ela não estava sozinha. Ela estava no topo de um império, casada com um homem que a amava e com uma equipe leal. Mas o medo era frio e real. O medo de que Aurora descobrisse a verdade brutal sobre sua concepção através de manchetes de jornal. Arthur, vendo a angústia de Helena, agiu com a eficiência de um predador protegendo sua família. Ele não usou advogados caros para lutar na corte. Ele usou a inteligência de mercado e a rede de informação que Helena o havia ensinado a valorizar. Ele sabia que a melhor defesa não era a lei, mas a destruição silenciosa da credibilidade dos inimigos. O novo clímax não seria em um tribunal, mas nas sombras do mundo corporativo e familiar, onde a verdade nua de Helena
Teria que lutar contra a mentira mais profunda e a ganância de seus pais. O preço da redenção de Helena seria a exposição final de todos que a haviam ferido. A ameaça do processo e a aparição do pai biológico de Aurora, um homem de poder sujo, eram as últimas sombras na vida de Helena. Não era uma ameaça financeira. Era um ataque direto à sua paz e à legitimidade de sua família. O preço de ter se tornado uma lenda corporativa era a exposição de sua ferida mais profunda. Arthur e Helena se uniram com a fria eficiência de dois generais de guerra. Eles sabiam que a batalha não seria vencida com emoção, mas com a estratégia silenciosa que Helena havia aperfeiçoado na Mendes Corp. Eles não estavam lutando por dinheiro, estavam lutando para proteger a inocência de Aurora e a dignidade de Helena. A primeira ação de Arthur foi um contra-ataque informativo. Usando sua rede de contatos e a inteligência de mercado que Helena havia reestruturado, ele investigou o pai biológico, um empresário com uma fachada limpa, mas um rastro de corrupção e abuso de poder nos bastidores. Arthur descobriu que o homem estava à beira de um escândalo financeiro gigantesco, um esquema de desvio que só precisava de um pequeno empurrão para desmoronar. Enquanto isso, Helena se concentrou em seus pais. Ela não queria a vingança amarga. Ela queria a paz final. Ela instruiu seus advogados a documentar meticulosamente, não apenas a expulsão, mas a cumplicidade dos pais em manter o silêncio sobre o crime para proteger sua reputação social. Ela os desarmou com a arma que eles mais temiam, a verdade pública de sua falha moral. O momento decisivo ocorreu nos bastidores, um dia antes da audiência preliminar. Arthur não permitiu que a situação chegasse ao tribunal. Ele organizou uma reunião privada em seu escritório, não com os advogados, mas com o pai biológico de Aurora e, separadamente, com os pais de Helena. O encontro com o pai biológico foi rápido e brutal. Arthur, com Helena ao seu lado, não o ameaçou com violência, mas com cálculo frio. Arthur mostrou-lhe um dossiê detalhado, não apenas de seus crimes financeiros, mas da evidência inegável de seu ato contra Helena. Você não vai ao tribunal, Arthur disse, com a voz firme. Você vai sumir. Em 24 horas, eu vou vazar este dossiê para a Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal. Seu império desmorona, e você passará o resto de sua vida tentando evitar a cadeia. Ou você assina esta declaração, renunciando a todo e qualquer direito sobre Aurora e Helena, e eu permito que você tenha uma vantagem de 48 horas para fugir do país e liquidar seus bens antes que o inferno caia sobre sua cabeça. Sua escolha: destruição imediata ou fuga covarde. O homem, confrontado pela fria eficiência de Arthur e o olhar inabalável de Helena, soube que estava derrotado. Ele assinou os papéis, fugindo da cidade naquela mesma noite, reduzido a uma nota de rodapé no noticiário financeiro. A ameaça havia sido neutralizada com estratégia e inteligência. O confronto com os pais de Helena foi o mais difícil, o ajuste de contas final. Eles foram levados ao escritório de Arthur, esperando um acordo financeiro. Eles esperavam a filha desesperada. Helena, sentada à mesa de conferência, de frente para os dois, não sentiu raiva, mas uma imensa. Fazia tristeza. Vocês não terão dinheiro, Helena começou, sua voz baixa, mas potente. E vocês não terão Aurora. Não porque eu sou gananciosa, mas porque vocês são perigosos. Vocês não me protegeram quando eu precisei, e me expulsaram quando eu mais estava vulnerável. Vocês escolheram a fachada social em detrimento da sua filha. Esse é o crime de vocês. O pai de Helena tentou falar citando a moral e a religião. Helena o cortou, com uma clareza que só a verdade nua pode dar. Não usem Deus. Vocês usaram a vergonha para me destruir. Agora vocês enfrentarão a verdade. Helena deslizou sobre a mesa uma cópia da declaração que ela havia preparado. Não era um processo legal, mas um documento de expiação que eles tinham que assinar, detalhando o que realmente havia acontecido, o crime encoberto e a expulsão. O documento era a garantia de que, se eles voltassem a importuná-la ou a Aurora, a verdade seria publicada em todos os jornais. Assinem isto, Helena disse. E eu darei a vocês uma mesada mensal que garantirá uma vida confortável no anonimato longe de nós. Vocês terão sua dignidade restaurada, mas não em sociedade, e sim no silêncio. Vocês escolheram o dinheiro sobre o amor.
Agora vocês terão apenas o dinheiro. Os pais, derrotados e humilhados pela filha que haviam jogado fora, assinaram. A caneta em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Eles se levantaram e tentaram olhar para Helena, mas ela manteve um olhar frio de quem não perdoa, mas aceita a conclusão. Eles saíram e a porta se fechou. O som foi final, mais definitivo do que o som da porta da mansão anos atrás. A vergonha e o desprezo foram finalmente encerrados. Helena se reclinou na cadeira, o corpo tenso pela batalha. Arthur se aproximou e segurou a mão dela. Acabou, meu amor. Está acabado. Helena olhou para ele e a dor em seus olhos deu lugar à paz. Acabou. Eu não sou mais a garota do viaduto. Eu sou a mulher que escolheu a verdade. O último capítulo da história de Helena e Arthur não era sobre a Mendes Corp ou sobre fortunas. Era sobre a construção de um legado de amor. A Mendes Corp, sob a liderança de Helena, transformou a comunidade ao redor do viaduto. Não com caridade, mas com investimento em programas de educação e moradia para jovens em risco, os currículos de lixo da próxima geração. Era a maneira de Helena de honrar suas raízes e garantir que nenhuma outra jovem passasse pela escuridão que ela enfrentou. Helena e Arthur compraram uma linda casa com um jardim maravilhoso. E Aurora, agora uma menina radiante e feliz, está correndo pelo gramado, rindo. Ela não conhece a escuridão que a trouxe ao mundo, apenas o amor incondicional que a sustenta. Helena e Arthur, sentados em um banco, observa a filha brincando. Arthur aperta a mão de Helena e diz: Você me salvou, Helena. Você salvou a Mendes Corp, mas você salvou a mim. Você me ensinou que o sucesso não está nos números, mas na dignidade com que tratamos a nós mesmos e aos outros. Helena encostou a cabeça no ombro dele e diz: Eu estava disposta a morrer sob aquele viaduto, Arthur. Você me deu um motivo para viver. E me deu a chance de provar que a visão sempre encontra seu caminho, não importa de onde você venha. Nossas vidas eram lixo para o mundo, mas juntas construímos a verdade. Eles se beijam, um beijo tranquilo e profundo de quem passou pela guerra e encontrou a paz. Se esta história tocou você, se você já foi julgado pela sua aparência, pelo seu passado, ou se você acredita que a dignidade é a única riqueza que importa, deixe seu comentário abaixo nos dizendo: qual foi o maior ato de superação que você fez para provar seu valor, mesmo sem ter as credenciais? Sua história pode ser a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que possamos continuar a compartilhar histórias que provam que a força da alma sempre vale mais que o dinheiro ou o papel.